Estamos aqui, né, dando continuidade à nossa jornada, numa tarde ensolarada, viu, Tati? Você que está de longe. Vamos começar dando continuidade, eu acho que vai ficar essa palavra, uma jornada alegre, uma Sim. jornada né, de divertimento com saber, né? A busca desse saber. Eu vou pedir a vocês que, a partir do momento que eu iniciar com o primeiro palestrante, por favor, desliguem os seus aparelhos, não abram durante a apresentação, isso faz com que também a pessoa perde a concentração quando está lendo o trabalho. Então, agradeço a gente manter desligado na hora do debate, vocês podem colocar durante também, né, apresentações, as suas perguntas que eu lerei no final, né? Nós vamos começar com essa mesa que o objeto e os tópicos do sujeito, né? Com a apresentação de Tatiana Pitave, psicanalista, membro do Espaço Mébios, membros da Ali, com o título Objeto Não Identificado. Logo depois, passaremos a palavra para Bruna Guzmão Azevedo, psicóloga, psicanalista participante do Espaço Mébios, com o título Da Mulher Pro Belle à Mulher por Belle. E, finalmente, a terceira apresentação será de Glaciara Coelho, psicanálise, membro do Espaço Mébios, com o título Singular e Particular, o topos dinâmico do sujeito. Então, vou passar a palavra à Tatiana, né, psicanalista, membro do Espaço Médico. Com muita alegria nós estamos recebendo você e passo a palavra, toda sua. Tá? Obrigada, Lorena, e bom dia a todos e a todas. E é um prazer de estar aqui com vocês. E é verdade que é com muita alegria, chega a dar vontade de dançar com essa apresentação, não é? Já começa bem. Bom, vamos lá. Somos unários, binários ou não binários? Proponho avançar nesse tema polêmico do não binarismo. Como sabem, os não binários são aqueles que se proclamam nem homem, nem mulher, mas um entre dois, ou mesmo nenhum dos dois. Nesse sentido, estamos longe do que é a identificação simbólica, ou seja, a identificação realizada por um traço único. Traço unário que podemos associar sem muita dificuldade ao significante fálico. Significante da castração, divisão do sujeito e da diferença de sexo. Pois então, é bem ele, o significante fálico, que é recusado na lógica não binária. Recusa do falo e por causa recusa do traço. Se os não binários dizem não ao traço da diferença, então qual é a natureza desse não ao traço? Seria uma tentativa de anulação, neutralização, denegação ou outra coisa. O que é isso de querer se identificar ao não traço? Que não é esse? Perguntas estimulantes que os não binários trazem à tona na nossa contemporaneidade. Vejam que estamos longe do neurótico clássico e da sua relação ao grande outro, estamos longe dessa dança ilustrada pelo toro da demanda de um e do desejo do outro, valsando em torno de um mesmo buraco, o buraco da não equivalência sexual, buraco estruturante do objeto causa do desejo. Estamos aqui diante de um fenômeno social que se acrescenta a outros grupos identitários que vêm se manifestando através de denúncias, reivindicações, invenções e hashtag de todos os tipos, racial, sexual, gênero, classe social, trauma, etc. Os não binários chegam nesse terreno fértil e mutante, onde qualquer minoria exige o direito à fala e à reparação. O que grita lá fora nos interessa, pois, como diz Lacan, o inconsciente é o social e o político. Me parece que o risco de abordar esse tipo de sujeito é de se sentir obrigado a tomar partido. Sou a favor ou contra o não binarismo? Eu gosto ou eu não gosto? Vemos essa mesma dificuldade entre nós psicanalistas, a tocar aqui em França. São questões que podem rapidamente nos dividir.
O que interessa é saber o que nos ensinam os não binários. Do que eles são o nome? Qual é a nossa posição ética e clínica face a isso? Isso dito, é claro que estamos caminhando em um terreno escorregadio, o que não é sem nos causar um certo tipo de embaraço, uma vez que a identidade de gênero não é um conceito psicanalítico, muito menos uma identidade de gênero fluida. Me parece que incluir a fluidez, não sei como é que diz, fluidez, no gênero, já é uma tentativa, uma astúcia para não se deixar ser pego, ser identificado ou se identificar. Dito isso, Lacan deu uma definição de identidade que todos nós conhecemos. Ele diz que a identificação é o que se cristaliza em uma identidade. Em seu excelente artigo, Os Quatro Componentes da Identidade, Charles Melmont decompõe a identidade em quatro: identidade real, identidade imaginária, identidade simbólica e a do sintoma. Apresentá-la assim uma forma de relativizar essa noção unificadora da identidade. Certos tipos de identidade vão grudar em nossa pele. Aquelas que não escolhemos, por exemplo, meu nome, meu sexo biológico, minha língua materna. E essa outra, a do sintoma, que vem suportar minha assinatura, minha singularidade, meu fantasma, meu lugar de sujeito. É onde eu sou reconhecido pelo outro e onde eu me reconheço também. No entanto, no que diz respeito à identidade de gênero, isso nos leva a crer que ela está, antes de tudo, do lado da identidade imaginária. O que consiste em fazer o camaleão, de Charles Melmont. A plasticidade é tal que, para fazer como esses animais, só temos que pegar a cor do fundo em que estamos colocados. Só que a cor homem, a cor mulher, não interessa os não binários. A cor do fundo é o arco-íris. Na verdade, a paleta é muito mais ampla. Mesmo sabendo da aversão do não binário ao pai, e que o sintoma na psicanálise é uma versão do pai, uma pai-versão, apesar da aversão, me parece que é realmente esse aspecto sintomático, histérico, que encontramos na reivindicação não binária. Como sabemos, a guerra é contra o patriarcado e contra o significante fálico. Somente os não binários também estão sujeitos ao pai, ao simbólico, pois estão sujeitos ao simbólico e à linguagem, como cada um de nós. Mas me parece que eles não têm o mesmo apetite pelo canibalismo ou pela incorporação dita ao pai. Todos veganos. Então, a primeira identificação dita ao pai, identificação por incorporação, aquela que servirá de matriz para as duas outras, a identificação histérica e a traço, é de alguma forma abalada, recusada, e a partir daí, quais efeitos sobre o sujeito? Sujeitos emancipados, sim, na melhor das hipóteses, mas sobretudo sujeitos errantes, atópicos, às vezes perdidos e indecisos. Avançaria aqui pela via do fantasma, pois essa amarração do sujeito, do objeto e da letra é a escritura mesmo do fantasma. Vemos que é o croscápio que anima o cartaz dessa jornada e que o croscápio é o objeto topológico que permite a Lacan a operação e a escritura do sujeito corte do objeto pequeno a. O fantasma, que como sabemos, é também um ponto de identificação maior. Mas será que essa escritura, sujeito corte de objeto pequeno a, suporta essa lógica não binária? Nem homem, nem mulher, mas um entre dois ou nenhum dos dois? Isso é interessante, porque a nomeação aqui favoriza a abertura. Ela aponta para o potencial infinito do entre dois significantes, entre mulher e homem, um infinito. O sujeito se constitui inventando-se nesse contínuo holofrásico do entre dois. Um sujeito sem interrupção e sem perdas. Sabemos que na lógica binária, a identidade de gênero, digamos imaginária, serve a orientar a identidade sexual. Ou seja, se eu me reconheço em posição feminina, então minha escolha de objeto é um parceiro em posição masculina e vice-versa. Esquematizo, né? Mas se sabe que há pouca variação no binarismo. Lembrando também que a homossexualidade responde também à lógica binária.
Há sempre um homem e uma mulher nos casais homossexuais. Finalmente, como posso identificar meu objeto de desejo em uma lógica que não se quer nem fixista, nem binária? Eu, uma pessoa, seja homem ou mulher, não importa. Bom, por que não, afinal de contas? Um erotismo não binário, como se orienta aí? Que objeto viria a causar o desejo em um corpo que se quer lábio? Eu me perdi aqui. Um corpo que resiste à escrita e à letra. Objeto não identificado. Nem homem, nem mulher, um entre dois, nenhum dos dois. Podemos fazer a disjunção entre identidade de gênero e identidade sexual, mas não podemos ignorar a relação entre quem eu sou e como eu gozo. Parece-me que, como todo mundo, os não binários não são poupados de como responder à castração. Então, como eles respondem ao não há equivalência sexual? Eu teria uma tendência a ler, da parte dos não binários, uma tentativa de responder a não há equivalência sexual como seu contrário, há equivalência sexual. Voltaremos a isso. Vamos avançando. Encontrar uma identidade de gênero que me corresponda, rejeitando a norma fálica, não é sem efeitos sobre a sexualidade. Então, quais? Posso me encontrar diante deste impossível, ou seja, que uma identidade de gênero fluida pode encontrar um corpo muito teimoso e caprichoso. Um corpo que não vai querer obedecer à minha identidade do dia. Porque se eu posso ter a impressão de controlar minha identidade de gênero, o gozo do corpo, ele goza de mim. Um ser único em seu gênero. Foi o primeiro título ao qual eu tinha pensado, pois me parecia contemplar também essa questão, a questão do fantasma feminino, né? Único em seu gênero. Mas sabemos que o axioma lacaniano, a mulher não existe, foi pego ao pé da letra, pois uma mulher representa uma ameaça no discurso não binário. Henrique Marty, no seu livro Sexo dos Modernos, ressalta que se há alguém que foi expulso do discurso pós-moderno, esse alguém é a mulher, o outro sexo. Mudança de paradigma, de homem e mulher para binário, não binário. Será que já estamos aí? Nessa mudança de paradigma que proponho, homem e mulher para binário, não binário, nesta equação é o significante não binário que viria a se substituir ao significante mulher. Nesse caso, diríamos que o não binário seria a nova mulher, the new human. Os não binários não parecem se interessar aos psicanalistas. Não sei se é a mesma realidade aí no Brasil, mas na Europa, eles se constituem prioritariamente como sujeitos políticos e reivindicativos, denunciam fortemente a psicanálise de ser uma prática falocêntrica e patriarcal e colonialista. Outro motivo é que, uma vez que a não-binaridade vem cair como uma luva, então, francamente, por que quebrar a cabeça com a psicanálise? Isso dito, claro que não é tão simples assim, e que muitos se angustiam uma vez tomados na fluidez. Mas essa desconfiança e essa resistência à psicanálise, podemos entendê-la em parte. Porque é verdade que ainda testemunhamos desse infeliz reflexo entre nós, psicanalistas, que consiste em considerar tudo que está além da norma fálica como sendo patológico. O que é um problema, me parece, pois podemos rapidamente limitar nossa leitura e nossa maneira de orientar uma cura analítica, inclusive bem além dessas questões de gênero, a resistência está do lado do analista, diz Lacan. Podemos dizer que a identidade de gênero e identidade sexual não é um ponto de partida para ninguém, e que para se inventar uma, tem que se empenhar nisso. É verdade que isso aparece de forma mais normatizada para muitos de nós, e é fato que quando há concordância entre gênero e sexo biológico, é sempre mais simples do lado do social.
podemos dizer que o binarismo introduz uma fluidez de outro gênero. Sabemos também que a sensação de como eu me sinto no meu corpo não é uma tarefa fácil. Mas o que quer que façamos, nossa condição animal é polarizada, sexualizada, macho e fêmea. Desse real não podemos nos livrar, mesmo com a cirurgia. Um corpo nasce sexuado, permanece sexuado, e mesmo que a anatomia não seja o destino, nascer com um pênis ou com uma vagina não é a mesma coisa. Mas então, se a anatomia não é o destino, e aqui contradizemos Freud, se o gênero é uma construção social a ser proscrita, então, de onde eu me oriento? A quem eu me identifico? Quem se identifica? Se eu disser a vocês que eu sou um homem, olha, eu sou um homem. Basta dizer que eu sou um homem para virar homem? A partir de quando um dizer é uma verdade? Então, como chego a esta conclusão que não é banal, mas não menos fantasmática, nem homem, nem mulher, mas um entre dois? Pergunta, resposta e verdade emanando do pensamento e do próprio corpo. No seminário Momento de Concluir, Lacan diz isso. O tecido da metáfora é o que no pensamento faz matéria, ou como diz Descartes, estendido, ou seja, corpo. A ânsia está aqui preenchida como sempre esteve. O corpo representado aqui é fantasma de corpo. O fantasma do corpo é a extensão imaginada por Descartes. Há uma distância entre a extensão de Descartes e o fantasma. Aqui intervém o analista que colore o fantasma de sexualidade. Fantasma do corpo, onde Lacan sugere que o imaginário é corpo. O pensamento faz matéria, faz corpo. Essa noção de extensão em Descartes é muito interessante para ajudar a pensar os corpos não binários. Corpos em extensão, corpos além do corpo. Fantasma do corpo tomados no espaço-tempo de identidades fluidas, imaginadas, fabricadas. Fantasma do que um corpo é capaz de ser e até onde ele pode ir. Imagine uma reta, uma linha reta. Uma linha reta indo do ponto A ao ponto B, de 0 a 1, de mulher para homem. Vamos dizer que nessa reta há um cursor que se move nesse intervalo fechado, finito, A, B, mas também aberto, infinito, 0 e 1. Entre 0 e 1, donc, também nesse espaço aberto infinito em seu interior, pois entre 0 e 1 há um infinito. Nuances de corpos, corpos potenciais. Digamos que deslizando esse cursor ao seu extremo, partindo do ponto A ao ponto B, de uma mulher para um homem, por exemplo, deslizando o cursor ao seu extremo, o que encontramos? Vemos que um corpo que se desliza até o outro lado da reta ilustra o que conhecemos como sendo a experiência fantasmática da transidentidade, o que consistiria em produzir o outro sexo em si mesmo. A união sexual em si mesmo é uma expressão de Lacan, quando ele fala do gozo da mulher, não é? De uma certa forma, encontramos esse deslizamento dos não binários em direção ao outro sexo em si mesmo. Vemos aí que a alteridade é fabricada nesse espaço da extensão do fantasma do corpo. Mas, ao contrário do da transidentidade, o não binário parece querer manter um possível retorno, manter a possibilidade de voltar ao corpo inicial, caso eles percebam que não é bem isso. Fantasma do corpo, transformações do corpo, não sem artifício, pois isso muitas vezes apela para transformações químicas e mesmo cirúrgicas, que nesses casos podem ser sem retorno. Corpos sempre visando um pouco mais de extensão.
Paulo Beatriz Preciado é um filósofo não binário, não sei se vocês conhecem aí. É um filósofo não binário muito popular aqui. Fala sobre sua experiência com a testosterona, por exemplo. Ele diz que a testosterona é para ele o que a planta alucinógena é para o xamã. Ou seja, um portal para outras dimensões. Um corpo experimental que se presta à experiência real. Podemos dizer que se trata também de corpos científicos. Em relação aos não binários, gostaria de propor uma hipótese, ou seja, uma cópula sintomática do real e do fantasma. Isso pode ser ilustrado por Lacan com esse toro de 6, um nó complexo feito de 3 falsos buracos. Eu vou partagear a figura. Dá para ver? Ou tá pequena? Dá para ver? Sim. Tá ótimo, Tati. Tá ótimo, tá Ótimo. bem? Tá tudo ok. Ou seja, então, esse toro A6, um nó complexo feito de 3 falsos buracos, 3 casais atados de forma borromeana. A cópula entre o real e o fantasma aparece nessa estrutura do falso buraco e, no entanto, é ela que vai garantir aqui o inodamento. Lacan vai dizer que é o fantasma e o real que inoda, não é esse toro aí de 6. O que é essa topologia do falso buraco? Topologia do sintoma, ou seja, de uma tentativa de vir se substituir por metáfora ao verdadeiro buraco, ao buraco do não há relação sexual. Fantasma de acasalamento, de poder fazer relação com o 2. Uma tentativa de invenção, metáfora paterna, que aqui se agarra ao corpo. Estruturalmente, neste nó de 2, o do falso buraco, os 2 encontram-se capazes de substituir um ao outro. Lembrando que o efeito da metáfora vai além de uma substituição ou de uma analogia. O efeito da metáfora aqui é nó e escritura. Então, tentativa de agarrar o real através do corpo. Outro nome dessa captação do real pelo corpo, todos nós conhecemos, isso se chama gozo. Mas de que gozo se trata aqui? E quando é o gozo que vem nomear o sujeito? Gozo, gozo e sou. Se trata de uma metáfora paterna pelo corpo, seria uma questão de fazer desse fantasma do corpo uma escritura, uma verdade. Um acreditar que a extensão do corpo e o real são aqui equivalentes. Um sentimento de fluidez pode, por muito tempo, permanecer apenas no imaginário. Pode-se imaginar como quiser, dizer o que quisermos. Homem, mulher, um entre dois, uma mistura dos dois, nenhum dos dois. Mas para que isso se torne ato, é preciso um pouco mais. Daí o acasalamento do corpo com o real. Uma cópula que faz existir o corpo e que suporta um dizer. Eu diria que a fluidez é uma extensão do sentido. Fantasma do corpo, gozo do imaginário, o ser do gozo que vai de um contínuo autoerótico que vai de si mesmo para si mesmo. Se partimos do planificação da mise à plat da cadeia borromeana, planificação, eu acho, né? Da cadeia borromeana, distinguimos 4 gozos específicos, gozo fálico, gozo outro e o gozo do sentido, jouissance e do objeto pequeno a, em lugar de mais gozar. Então, qual seria o gozo privilegiado no fantasma não binário? Diria que o gozo fálico é denunciado, rejeitado. Pode-se também perguntar para onde foi o outro do gozo outro, uma vez que o outro sexo também é negado. Nem mulher, nem homem. Curiosamente, olhando de perto, eu diria que há um privilégio do gozo do sentido, ouço sentido, emanando do fantasma do corpo. Cópula do fantasma e do real, onde a instância que nomeia seria o corpo do gozo. Gostaria também de salientar que para alguns a fluidez não é sem angústia e que isso não se apresenta como uma escolha inicial.
creio que é um ponto importante a ser tratado aqui, que a escolha não binária, antes de ser uma escolha, é algo que se apresenta ao sujeito como uma indeterminação, um objeto não identificado para um sujeito não identificável. Para concluir, uma pequena vinheta clínica, recebi antes do verão, aqui na França, uma jovem adolescente com um sintoma curioso. Para ela, qualquer pessoa querida, ela estava muito invadida, qualquer pessoa querida, sua melhor amiga, seu primo, seu cachorro, é imediatamente tomado como um objeto sexual. Tornou-se um automatismo maníaco acompanhado de muita angústia e culpa nela. Então, ela está em pânico, sou homossexual, incestuosa, sofro de zoofilia. Ela me pergunta, ela diz que tem uma amiga que já se afirma pansexual, não binária e etc. Mas essas nomeações, identidades prontas para se usar, oferecidas pelo mercado, não grudam na pele dela. Se isso pudesse lhe servir, talvez pudesse aliviar a culpa e a angústia dessa jovem, isso poderia vir nomear seu automatismo sexual. Dizer, por exemplo, eu sou pansexual, englobaria tudo, estaria resolvido. Ela poderia dizer, eu posso desejar tudo e todos, porque há um nome para isso. Poderia ter preenchido a falha, a ânsia, como diz Lacan. Poderia remediar ao impossível que ela está vivendo. Mas não, ela me pergunta a cada sessão, é grave pensar nessas coisas, porque sua mãe diz a ela, mas não, minha querida, isso não é grave, não tem nenhum problema. Pergunto a vocês, é grave para uma garota de 13 anos ter fantasmas sexuais com sua melhor amiga, com seu primo, com seu cachorro? O normal e o patológico, qual é a fronteira? O que é grave é o efeito nela desse automatismo. Por exemplo, ela vai dar um beijo na barriga do cachorro e na hora ela vê a mamela do cachorro, e isso toma uma dimensão imediatamente sexual para ela, né? O que é grave é o efeito nela desse automatismo, já que lhe provoca muita angústia. Me parece que uma das funções que o não-binarismo pode ter, além do aspecto identitário, é talvez de tentar proteger o sujeito desse tipo de real do corpo sexuado, do real de um gozo maníaco obsedante que invade esse mesmo corpo. Um tipo de gozo que tem dificuldade em encontrar bordas, pontos de parada. Gozo maníaco, que também é o nome desse fantasma do potencialmente tudo possível do nosso tempo. Um fantasma produto híbrido do discurso da ciência e do discurso capitalista em que estamos todos imersos. Muito obrigada, acabei. Você precisa fechar o seu compartilhamento. Sorry, desculpe, então. Vai lá. Muito bem. A gente vai dar continuidade e as pessoas, como eu já disse, podem já começar a fazer suas perguntas no chat e eu retomo ao final para o debate, ok? Muito obrigada, Tati. Agora a gente vai ouvir Bruna Guzmão Azevedo, psicóloga, psicanalista, participante do Espaço MER, membro do Grupo de Trabalho Psicologia, Sexualidades e Identidades de Gênero pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, com o título Da Mulher Plus Belle à Mulher Peau Belle. Bruna, com você a palavra. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Pronto, aí estou lhe vendo sim. Olá, Bruna. Oi, Laura. Pode começar. O título do meu trabalho, né, é esse mesmo, Da Mulher Plus Belle à Mulher Peau Belle, né? Plus Belle em francês quer dizer a mais bela, né? E Peau Belle quer dizer lixeira, né? E aí eu não deixo esse trabalho como algo fechado. Eu apresento ele para vocês como algo que possa ser discutido. E aí eu trago de início, né, uma frase de Clarice Lispector, só brevemente, de como é que foi escrever esse texto, né, o que é que ficou para mim. Né? Então, Clarice Lispector, no livro dela, Um Sopro de Vida, ela traz o seguinte: tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto. E o mundo não está à tona. Está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever, tenho que me colocar no vazio. Nesse vazio,
é que existo intuitivamente, mas é um vazio extremamente perigoso. Dele arranco sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no fundo do poço. Então, há um tempo eu estava pesquisando no Google, né, alguns textos para treinar o meu francês. E procurando daqui e dali, eu me deparo com a seguinte matéria. A matéria tem um título, se vocês pesquisarem, acho que vai ser a primeira que vocês vão achar no Google, que é o seguinte: as 10 mulheres mais bonitas do mundo, segundo a ciência. Está tudo escrito em francês, eu que estou lendo em português. Aí a matéria diz assim: para se aproximar da perfeição, portanto, uma mulher teria que ter a testa e o queixo de Bela, o formato e o rosto de Beyoncé e as sobrancelhas de Amber. Por quê? Foi o que me perguntei logo em seguida. O escritor da matéria deve ter pensado a mesma coisa que eu, e continuou dizendo que. Por quê? Simplesmente porque, de acordo com a equação estabelecida pelo cirurgião plástico Dr. Julián de Silva, para ser bonita, você deve chegar mais próximo possível da razão áurea, que está em torno de 1,68. Para obter tais resultados, ele analisou 9 porções do rosto de várias celebridades, incluindo o formato do rosto, testa, nariz, sobrancelhas, e arcada das sobrancelhas, etc. Então, eu fiquei intrigada com aquela declaração, que, do meu ponto de vista, não me disse nada de muito coerente, exceto o fato de que a beleza grega também vem da simetria. Esse povo considerava belo tudo que é simétrico, referente aos objetos, se estendendo também para o corpo humano. Mandei, então, o link do site para uma amiga com a qual compartilho coisas em francês. E não demorou muito e ela me respondeu em francês. Afinal, o objetivo é que a gente treinasse, né? Já que a gente está aprendendo. Então, ela me disse por áudio, né? Em francês, só que eu botei aqui em português. Bruna, eu não entendi o porquê la femme plus belle, que é a mais bela. E aí eu cometi um equívoco e eu disse para ela o seguinte: eu também não entendi o porquê la femme plus belle, que é lixeira. Então aquela palavra me soou esquisita, porque eu havia dito outra coisa do que eu queria dizer. Passou-se o tempo e posteriormente lembrei, agora, né, escrevendo esse texto, desse ato falho, quando passava da leitura do Seminário 20, que a gente estudou aí no MEBS com Lúcia, né, o encore da letra freudiana, o qual instaurou-se a famosa virada do ensino de Lacan, ao abordar a questão dos gozos, homem sexual, ou o lado todo, e o lado da mulher barrada, ou o lado não todo. Então, a gente passou do Seminário 20, né, para o Seminário 7, que é sobre a ética da psicanálise, que a gente finaliza esse ano com Sheila, né? A gente passou 2 anos lendo. Então, se nos basearmos nos primeiros seminários de Lacan, utilizaremos, então, o significante como norteador para colocar em questão essas duas palavras foneticamente parecidas, né? Plus belle e plus belle. Logo, segundo Lacan, quando o analisante se propõe a falar, ele irá utilizar, não do ponto de vista do querer ou do que achar mais prudente, mas irá utilizar as palavras que se aproximarão de um certo tipo de nomeação do que ele acredita que o representa. Ou seja, por mais que a mesma palavra seja utilizada por pessoas diferentes, essa representação será lida de forma individual e intransferível. Por mais que haja uma aproximação de uma nomeação do que o sujeito acredita que o representa, algo escapa, pois será justamente nos tropeços da sua fala, nos deslizes que comete ao tentar colocá-lo em palavras, que o sujeito barrado ele irá aparecer. O sujeito é um entre, isto é, existe algo que ele consegue nomear e algo que ficará de fora do registro simbólico. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, nos diz Lacan no Seminário 11. Isso implica dizer que o inconsciente estruturado enquanto linguagem é a produção e efeitos de significantes. Possui uma estrutura de linguagem porque ele é uma ligação entre os significantes. Se o inconsciente está na superfície, né, e é acessível ao nível do significante, não é possível se escapar dos efeitos desse. É possível observar que o significante escolhido, né, eu coloquei várias palavras entre aspas, tá? Esse escolhido também está entre aspas. Então, é possível observar que o significante escolhido ele tem a sua importância.
por que utilizar tal palavra e não outra? Lacan nos diz ainda que este representa outra coisa para além do que está sendo dito. Ora, se a palavra dita é de extrema importância e representa algo, as conexões feitas posteriormente com outra palavra que possua ligação com a anterior também têm sua devida importância. Um vai puxando o outro. É a beleza da cadeia significante. Se Lacan enfatiza o significante nos primeiros anos de seu ensino, mais adiante no seminário UNCOR, né, de 72 e 73, na lição 6 de fevereiro de 73, Lacan põe em questão o porquê, durante muito tempo, os estudiosos se debruçaram a estudar Aristóteles, que, por sua vez, traz em sua vasta obra temáticas sobre o bom e o belo. Ora, há um maior investimento para estudá-lo, pois há algo que escapa desse bom na humanidade. Há algo da ordem do indizível. Paralelo a isso, Lacan cita Freud, mais precisamente em seu texto, Além do princípio do prazer, para contrapor Aristóteles, afirmando que o ser humano seguia além do prazer. Ele seguia por algo que não proporciona apenas prazer, mas também dor. Ou seja, o ser humano ele sente prazer na dor. E desta forma, o autor aponta para a ideia de gozo. Em sua última lição, ainda do seminário 20, né, Lacan nos diz que o sujeito não é mais como pensa, mas sim como goza. Ele faz uma virada no seu ensino, afirmando que o que afeta o corpo é o que o significante, o S1, não conseguiu recobrir. É um ponto obscuro que marca o corpo, ou seja, em cada S1 há um ponto de gozo que o significante não conseguiu recobrir. O inconsciente ele passa a ser não mais estruturado apenas como linguagem, introduzindo aí a noção de Lalang. Considera-se que no significante há um gozo. Se a linguagem é uma ficção, a Lalang também está presente na psicanálise. Então, parafraseando Lacan no seminário 20, ele diz assim, abre aspas, o significante representa o sujeito perante um campo de significantes, mas sempre sobra um resto, fecha aspas. Então, é aqui que eu coloco a questão para vocês, né? Norteada por esses dois momentos do percurso de Lacan que mencionei, eu gostaria de lançar-lhes um questionamento. Por mais que o Lacan fale de outra forma no seminário 20, tem algo na minha leitura que se assemelha à noção de que o significante possui um gozo. O significante tem um ponto de gozo, não só como nos mostra Lacan no seu seminário 20, mas esse ponto de gozo no significante também está presente no seminário 7. Existe algo nesses dois livros que, em minha cabeça, eu nomeio de significante furado. Então, vocês me perguntam, o que seria isso, Bruna? Né? Seria justamente que algo falta no próprio significante, na noção de significante nos primeiros ensinos de Lacan. Algo do significante que não pode ser dito por ele sozinho e que apontará para um gozo. Algo de um horror está, entre aspas, por trás do significante, o qual não consegue recobrir, mas que está lá, que vai do bom e belo ao pior, segundo a própria referência de Lacan a Freud. As homofonias nesses significantes, plus belle, que puxa, em cadeia significante, como vemos nos primeiros seminários, a plus belle, a lixeira, né? Possui algo que denuncia, que demonstra um certo horror no belo. Esse belo puxa o horror, é inevitável. Não seria isso que dizem das Ding? Das Ding como noção de objeto, onde há certo descarte, algo que o sujeito não se percebe, havendo assim o horror. O horror de algo que já está ali e sempre esteve. O mais belo, que nesse jogo de palavras reveste o horror, simbolizado por uma lixeira. Existe algo de mais sujo do que uma lixeira? Olha aí o ponto de gozo presente na palavra que deveria ser a mais bela, que por si só tenta revestir o horror do sujo de uma lixeira, de um pior. E, justamente por tentar revestir e não revestir por completo, que é um ponto de gozo o qual deixa o significante furado. Para melhor exemplificar, eu gostaria de trazer um fato da cultura, o qual acredito não estar tão distante da clínica. Me explicarei melhor. Vocês se lembram do momento histórico, no final do ano de 2018, em que, durante as eleições presidenciais, criou-se um movimento de mulheres na comunidade do Facebook que chegou a alcançar 1 milhão de participantes, denominadas Mulheres Unidas contra Bolsonaro, #ele não? Pois bem,
Em contrapartida, houve um movimento contrário, onde muitas mulheres que se denominavam apoiadoras do até então presidente, né, quer dizer, ele é presidente até hoje, né, infelizmente, faziam declarações a favor da beleza, sem ser a beleza lá do início do texto, né, que eu citei, segundo a ciência, por ter os ditos cujos traços simétricos, mas uma beleza relacionada a um suposto antifeminismo, ou seja, essas mulheres elas eram a favor da família e principalmente da suposta ideia do que se trata uma feminilidade, né, sobre performar uma feminilidade ideal. Os posts giravam em torno de apontar que mulheres ditas de esquerda tivessem algo de muito sujo, relacionados à feiura, por serem gordas, negras, escreverem errado, serem analfabetas, terem pelos, por serem trans, ou com orientação sexual e comportamento que fugia de qualquer e outra heteronormatividade imposta. Então, diante disso, eu me questiono. Não estariam, então, as mulheres, pela via simbólica, apenas, né, querendo se denominar como uma só, porém sem sucesso, como a plus belle, recalcando o horror que existe? Ora, se o significante quer dizer outra coisa para além do que está sendo dito, como quando falamos de plus belle, já não demonstra que a mulher, nesse exemplo do texto citado lá no início, tem algo de plus belle? Uma palavra que vai denunciar que o belo, ele por si só não existe, havendo algo de um horror contido nele. Um horror que não consegue se ver hoje em dia por estar revertido pela plumagem de uma dita beleza. Do plus belle, o mais belo que se compartilha entre as mulheres, uma plumagem revestida de uma beleza, mas que é furado com o que há de mais sujo? Acho que vocês devem ter percebido que a mulher e a beleza estão tangenciando todos os pontos do texto. Sobre a mulher, merece desenvolvimento e um trabalho futuro. Sobre a beleza, eu tenho algo mais a dizer. Se aponto ao longo de todo o texto para a importância do belo, eu chamo a atenção para a importância do simbólico, de um simbólico que só pode ser observado por causa de uma cultura em um determinado tempo histórico. E não sou eu quem digo isso, está nas obras do maravilhoso Freud. Está aí para quem quiser ver. Está na cultura do Brasil, que vem se estendendo até 2021. Abram os olhos, observem ao redor de vocês. Vejam, Lacan nos diz, no Seminário 7, no capítulo 22, que o belo ele só possui essa característica porque algo tocou o sujeito. Ele só adquire essa característica porque alguém enxergou aquilo como tal. Ou seja, é porque algo mexeu. Se não tocou, ele não se fez presente. É qualquer outra coisa menos belo. Ele não é uma instância encarnada, mas esse algo passa a ser uma instância em que, pelos olhos do observador, a semente do belo pode ser minimamente percebida. E, por conseguinte, se algo é belo, ele não poderá ser pronunciado sem complemento. É quase uma palavra composta, pois o belo vem acompanhado de um horror. O belo só é belo por haver esse lado, que não é tão do outro lado assim. É um avesso. É um outro lado junto. É um outro lado junto. É a própria fita de Möbius. Não é assim que a arte funciona? Eu, por exemplo, não me comovo em ver estátuas de um escultor famoso, mas basta eu ir aqui na Chapada Diamantina, em alguma gruta das redondezas, com suas estalagmites e estalactites que ganham formas e vida a partir do meu olhar, que surge uma emoção grande. É quase como se a anamorfose ganhasse forma. É quase como se eu conseguisse ver, mas no instante seguinte algo me escapa. É uma beleza dúbia. É uma beleza que faz doer no fundo do coração. Ora, não foi isso que tentei demonstrar no exemplo das mulheres? Tem algo de um simbólico universal que aponta para um horror, para uma falta a ser, que desde então passou a fazer furo pela via do universal. Mesmo que cada uma dessas mulheres só possa dizer como é isso pela via de um singular. Vou repetir. Tem algo de um simbólico universal que aponta para um horror, para uma falta a ser, que até então não fazia furo pela via do universal. Reparem, até um dado momento não fazia furo, mas fez. E só foi possível na minha leitura, né? Isso só foi possível na minha leitura, pois o momento histórico atual aponta para isso. Várias mulheres ditas belas, recatadas e do lar ficaram horrorizadas com esse avesso escancarado nas manifestações e na extensão que elas proporcionaram. Não é propriamente o horror observado na multidão que as assustam, mas a sua própria beleza calcada no ideal incrivelmente perfeito. Uma beleza que, ao mesmo tempo em que as protegem, cutuca algo,
mexe em alguma ou algumas questões. É o tal lado estranho familiar. Se há algo no belo que o sujeito não sabe dizer o que é, há algo que não se chega nunca, mas faz ressonâncias. Pois, como Lacan diz no Seminário 7, o belo é a última barreira ao horror. E agora eu vou ler o último parágrafo, já estou terminando, viu? Então, eu finalizo aqui, né? Ai, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Então, eu finalizo aqui. Seria, então, o mantra da bela, recatada e do lar, a última barreira ao horror? Não estaria o universal apontando para um sintoma contemporâneo? O que a cultura demonstra não me parece ser qualquer coisa. Eu discordo de quem diz que isso não é psicanálise, ou para os mais ortodoxos, a psicanálise nada pode e nada tem a dizer sobre isso. O simbólico é importante, pois é através dele que algo chama atenção, que algo realça aos olhos. E eu não digo com isso que a psicanálise é do universal, nem que podemos transpassá-la para o nível da cultura. Longe disso. Mas não podemos esquecer que o simbólico não é qualquer coisa. Não podemos esquecer dele. Ele é importante, pois nos dá uma pista desse avesso, desse outro lado junto. Existe algo de um simbólico universal que aponta para um horror, para uma falta a ser. Uma falta a ser que cada uma dessas mulheres irá dizer como é para si própria. Isto é, existe um universal, mas é no caso a caso que cada um irá dizer a partir dos significantes que conseguirem evocar. Dito isto, eu volto a perguntar a vocês, né? Que aí é a questão toda do meu trabalho que fica depois para o debate, né? Não seria, então, um significante furado? A palavra belo não irá denunciar por si só que o seu avesso é o horror? Obrigada, Bruna. Muitas questões hoje à tarde, já está bem empolgada esse debate. Parabéns, viu, Bruna? As pessoas, eu depois vou falar, mas as pessoas estão parabenizando aqui Tati, as apresentações de Bruna, e a gente vai prosseguir, né, seguir com o trabalho de Glauciara Coelho, que é nossa membro do Espaço Membros, que entra com o título Singular e Particular, o topos dinâmico do sujeito. Glauciara, está aí? Sim. Pode entrar. Boa tarde, Opa, apareceu para mim. Boa tarde. A palavra com você, viu? Eu queria manifestar a minha satisfação de estar compondo uma mesa com você, coordenando, e com as queridas Tatiana e Bruninha, que são colegas mais jovens, e eu poderia dizer que estamos compondo uma mesa de 3 gerações do Espaço Médios. E trago aqui a questão do topos dinâmico do sujeito, singular e particular. Como conceito literal na linguagem, o singular é parte de um todo. Esse todo, o universal, se cria e se realiza nas interações das partes singulares. Essas partes não existem por si mesmas, elas se relacionam entre si e com o todo. Para Marx, o particular representa a expressão lógica da categoria da mediação entre o específico, singular, e o geral, universal, que não podem ser compreendidos de modo isolado e por si mesmos. Parto de alguns comentários de Tissilé no seu livro Fantasma faz nó sobre esse tema, o particular, o singular e o universal. Para ele, o singular é o que dá passagem para o desconhecido, é o que está fora da classe, como um tecido, como um sintoma a se manifestar. Acrescento aqui. Como o enredo de cada um, o que ele faz, o que ele fez com seu fantasma, o que ele faz de sua história. Então, não se trata do particular. Tem alguma coisa no social que não está encravado na fantasia, que não deriva da fantasia, de um tempo anterior, pré-discursivo, pré-histórico, talvez, que seria o universal. A singularidade é o próprio sujeito dividido, desde sempre. Já é o sujeito da enunciação. Daí as manifestações que decorrem disso.
pode ser até fruto de uma experiência universal, uma palmada, um acidente, uma pandemia, mas que representa uma experiência para cada um. Isso é a singularidade. Na linguagem psicanalítica, singularidade, sujeito barrado, função de pequeno a, logo algo tem da relação entre o particular e os universais, ainda que não se encontrem ligados aos três termos, singular, particular e universal, pela própria constituição do sujeito. Dada a perigosa travessia da fantasia, tema muito caro e trabalhado pela teoria da clínica, deve-se cuidar para que essa travessia não seja desastrada, mesmo sob transferência. Existem efeitos singulares inesperados, onde se pode pensar numa reconstrução do fantasma e não no dizer do sujeito. Então, haverá sempre um ponto que vai ligar o singular, o particular e o universal, já que é no plano da realidade que se opera e se vive, adverte Tisserand, entre aspas. Lembramos que os casos clínicos são particulares, porque são do exercício da clínica de alguém, porque trazem também um universal que se pode transmitir, mesmo sendo fragmentos da própria singularidade da clínica. Mas quando ele é passado para outro, ele já não é do singular, ele já é do particular. Então, são distinções necessárias que se devem observar no exercício da clínica. Por vezes, existem os excessos de singularização pelo analista. É preciso prudência por parte do analista. A fantasia não pode ser totalmente reduzida e transposta para o particular e o universal. Então, me pergunto, na clínica dos discursos radicais, como se dá essa dinâmica? O discurso da histérica exige que o sujeito esteja no lugar de agente, fazendo o laço social com o outro, o grande outro, né? E o sujeito, quando não está em posição de agente no discurso da histérica, onde fica? Quando o sujeito vai para a posição da produção, da perda, momento em que passa a funcionar o discurso do analista, por exemplo, as outras posições os resguardam, ou ele tem que retornar para o recalque. Harari explica que, como se situa da parte de baixo da barra, ele permanece mesmo em um estado paralelo de recalque. Isso eu não pude trazer a mostração dos discursos, mas vocês podem procurar ver, temos no seminário de Lacan, né? no livro de Aurélio, os discursos da psicanálise, e tantos outros autores, acho que já é de conhecimento de vocês os discursos. Mas recorro a um momento posterior do ensino de Lacan. Está posto que ele permanece enodado, o sujeito, aí já na formalização do RSI, no Seminário 22, outra estrutura, e permanece protegido no seu lugar, coração do nó, protegido ou acuado pelos significantes, que podem emergir nas formações do inconsciente, como Freud denominou, nas manifestações sintomáticas ou somáticas, como Lacan prefere afirmar, atuando como defesa ou amparo. Devemos pensar também, com o RSI, que o universal seria mais do campo imaginário, dando sentido e fazendo laço social. O particular seria mais do campo simbólico, já que se pode falar dele, né? Transmitir, na clínica, principalmente. O singular seria mais do campo do real, já que ele depende do encontro, da falta, da repetição e do ato, dentre outros. Restando o que permanece inodado, portanto, ainda que com a predominância de um dos três campos, no RSI. Vale ressaltar que está posto por Lacan que o lugar do sujeito é no centro do nó, no coração do nó, que é também o lugar do objeto pequeno a, né? No centro do nó, vocês conhecem também, pode ser o nó Borromeu mais simples, mas tem um centro que é o lugar do sujeito e também do objeto A.
no coração do nó, então, que é o lugar também do objeto pequeno a, causa de desejo, nesse mesmo topos do sujeito barrado. Aí está a minha questão. Cabem nesse lugar sujeito barrado e objeto pequeno a, ao mesmo tempo? Esses dois representam a realidade psíquica que foi posta inicialmente, antes de ser o lugar do sujeito. Lacan já dizia que era realidade psíquica, né? Antes mesmo de se tornar uma cadeia, Lacan já dizia isso, que era um lugar da realidade psíquica. Deslocando um tanto o escrito, mas dentro do contexto, recuo para 1953, na conferência O Simbólico e o Imaginário Real. Lacan considera que esses três registros são essenciais da realidade humana, portanto, realidade psíquica, realidade material, realidade operacional, né? Então, não é só da intenção, né? Na realidade do sujeito como um todo, né? Do parlete, vamos dizer assim. Para Aurélio Souza, no livro Os Discursos da Psicanálise, em 2008, entre aspas, ele diz: desde cedo, sem que o sujeito nada saiba disso, constrói-se em sua mente a imagem de um objeto de natureza heterodoxa que irá orientar suas escolhas no futuro. O fantasma fundamental, escrito sujeito barrado, função de A. Essa construção imaginária que o sujeito realiza como uma presença do objeto, um objeto que ele imagina que o grande outro deseja, é feita sem o sujeito saber. Daí chamar-se fantasma fundamental, que passa a regular sua vida, suas escolhas e, inclusive, sua posição sexuada. Será através desse construto que o sujeito irá produzir suas realidades plurais. Já falando que não é só da análise de intenção, né? Acrescento realidades particulares? A essa minha pergunta, Aurélio já respondeu no seu livro. Portanto, o sujeito, enquanto função, só pode inferir sua existência a partir de seus efeitos no discurso. Efeitos pontuais que não guardam simplesmente relações com sua história, mas com algo que vai estar relacionado a seus interesses singulares. Face a essa natureza particular versus singular, Lacan cria duas operações nomeadas de alienação e separação, tema trabalhado por ele no Seminário 11, dentre outros. Se da alienação o sujeito é forçado a escolher a linguagem como sua casa, ainda Aurélio, a separação provoca uma intervenção ativa atacando a própria rede de significantes para poder separar-se dela. A partir dessa perda com a separação é que o sujeito pode se realizar como sujeito com o inconsciente. Então, é nesse ponto que indago. Até onde vai o particular e onde começa o singular? Claro que considero essas posições como dinâmicas e temporais, em movimento, mas se cada falacer tem o seu tempo, e considerando as situações do gozo e da inibição, sintoma e angústia, que acompanham o demandante candidato à análise. Na teoria, todos sabemos, mas só na prática podemos inferir, um a um. Creio que essa passagem, esse está em análise, exige do analista, além da douta ignorância, uma atenção para os atos. Atos como manifestações do discurso para Lacan e atos como formações do inconsciente para Freud. Mas o que faz o ato também da parte do analista? Aí já ocupando no discurso do analista a posição de agente. Para Harari, no seu livro O que acontece no ato analítico, o sujeito, inadvertido pela negação, se encontra como dividido quando o analista, entre o assombro da surpresa e a literalidade, pois essa é a singular posição do analista. Então, o analista instrumenta o discurso da fenda, lançando o analisante ante o vazio do seu saber. Eis um ato do analista. Retomo de Silé. Em nome do universal, não haverá mais lugar para o particular.
O universal, estando na posição de comando, esmagaria todo o traço de particularidades, digamos, fazendo apagamento das diferenças, como aponta o discurso capitalista. Nessa lógica de apagamento estaria a bipolaridade, universal e singular. O que se tem de particularidade? O que se tem de identificação a uma fé, a uma crença, a uma língua, a uma poesia? Algo que seria a identificação de um grupo, a ideologia fará tudo para aniquilá-la. Porque esse único traço recolocará em causa o fundamento de sua autoridade universal. Lévi-Strauss preveniu que a globalização colocaria o problema no que toca à identificação. Dizia que esse espaço universal, essa esfera, ia destruir a particularidade. Essa textura iria criar um problema para o tratamento do particular na civilização. Ele exemplifica: na psiquiatria, não há mais lugares para a clínica franco-alemã, que era uma particularidade. Eu acho que eu não sei com certeza, quem puder pode acrescentar. Ele falava, acho que da doença psíquica colocada no sistema nervoso central. Só. Não sei se eu estou segura disso. A clínica franco-alemã tinha a pretensão de fundar uma forma universal de clínica. Já os americanos criaram suas palavras de início universais. Por exemplo, crianças hiperativas. É um universal que não permite mais ler as particularidades das crianças. Cria-se uma ideologia a partir de um universal frágil. A ideologia é criada a partir de quê? Qual a aliança entre a fantasia e a ideologia? Houve uma congruência de um momento da civilização que estava com dificuldades com a questão da identificação e da identidade sexual, que até hoje estamos, né? Já visto o trabalho de Tatiana. A partir desse momento, fala-se da fantasia social, ou seja, o punção da forma do fantasma trabalhava, ele estava trabalhando, e ele capturou de passagem essa clínica um tanto particular que foi erigida em nome dos ideais de liberdade, em nome de um direito universal, ou seja, mudar o corpo se tornou um direito, mudar de identidade sexual se tornou um direito universal. Digo nesses exemplos, o punção trabalha em prol de outra direção, da globalização, ou seja, de outra, algo além da alienação e da separação. Então, continua a ânsia, a fenda, a falta. Onde está o inodamento da fantasia? Como reconhecer a singularidade se não via impostura do inodamento social? O direito vem a ser nada mais do que uma distribuição de gozos. Então, como a fantasia atravessa, ultrapassa as linhas de resistência, já que a punção trabalha e tem uma força construtivista para o universal. Universal que determina gozo igual para todos. Apagamento das particularidades, vai se buscar lógicas que não estão aí naquele mesmo momento, para avançar, o que exige constantes revisões estruturais e cuidadosas na transmissão da psicanálise. Pergunto, a função do fantasma trabalharia em outra operação, além da alienação e separação? Como é que o punção trabalharia? Em prol do universal, do social, do global e da segregação? Fica difícil entender. Seria um duelo entre alienação e separação? Na prática, em intenção, por vezes, recebe-se um analisante já um tanto advertido em alguns aspectos, mas ainda alienado no seu fantasma e realizando atos e repetições que dificultam a entrada em análise, demoram para singularizar, portanto, trabalhando entre o universal e o particular. Difícil para chegar a singularizar. Então, a questão é, por que nós, que somos clínicos, somos artesãos, como é que vamos fazer para reintroduzir o particular no universal a caminho do singular?
somos obrigados a realizar atos. Como fazer com que as particularidades se enodem suficientemente para fazer avançar questões mais universais, sem que seja afetada toda a teoria da psicanálise que visa o singular? Questões para a transmissão e para pensar no futuro da psicanálise. Porque se as particularidades são anuladas, é mais difícil para singularizar, né? Porque nós trabalhamos com as particularidades dos analisantes, né? O que eles trazem. Né? Então, se essa coisa visa que a globalização ser assim para todo mundo, certamente mais voltas eles precisam dar para singularizar. Pensei assim, não sei o que vocês acham. Então, diante disso, Harari apresenta, a priori, 3 notas definidoras do ato. O ato é uma ação significante, dá conta de um acontecimento inaugural e tem um caráter fracassado. Na intenção, cuida-se de fazer prevalecer o sujeito e sua função para que ele permaneça no seu topos, para que ele possa produzir o seu efeito sujeito, fazendo, inclusive, com que o inconsciente trabalhe a seu favor e permita a transformação da sua história, sua novela familiar, mito familiar, em uma reescrita, como uma história com as letras que pôde apreender e simbolizar. Né? Eis aí o analista, no seu lugar de fazer semblante, o sujeito suposto saber. Seu lugar por autorização própria e por direito, essência do fazer e da experiência do analista. Mas existem dilemas. Silé aponta. Os dilemas estão refletidos na cultura e na psicanálise. De um lado, o culto aos conceitos e, do outro lado, o significante. Ou seja, de um lado, a quase abolição do sujeito e, do outro, o sujeito fazendo o seu trabalho, representado pelo significante. O lado do conceito puro, evidentemente, é o lado da morte do significante. Já do lado da psicanálise, é imperativo interromper essa morte. Ela visa garantir que o significante continue operando sem que, por isso, fique repetindo entre as bordas do trágico e do heróico, porque há o destino fálico, há o destino dramático para o homem, que é cair da sua estátua, cair na real, ou no real, ou na instituição. A psicanálise atua entre essas 2 bordas. Assim, ela poderá operar mais um pouco, sem se deixar sucumbir ou deixar de se transmitir. E é a análise em intenção que impede a abolição do significante. Daí a razão dos atos psicanalíticos. O ato falho em geral, o ato sintomático e o casual, o acting out, a passagem ao ato, a colocação em ato, o horror ao e do ato, pelo lado do analisante. E, pelo lado do analista, as intervenções que podem resultar em interpretações, o silêncio e o corte das sessões. A passagem, momentaneamente, para os outros discursos, do mestre e do universitário, no giro dos discursos radicais. Não é com manuais, com um dicionário, que se pode até abolir os significantes que vieram antes, digo, no universal e no particular. Essas são fórmulas mortificadas, conceitos cadavéricos, que não contemplam o real singular e deixam estagnado o porvir da psicanálise. Tal investidura exige que o sujeito se ponha a trabalhar, se exponha um pouco mais na vida, com os significantes trabalhando a seu favor, ou se deixe ser usado como resina, encapsulando conceitos na tentativa de abolir a angústia. Esse lugar preventivo o coloca numa posição mortífera, sem a sensação de existência, sem poder fazer juízo de existência, restando-lhe uma posição de juízo de atribuições através do olhar do outro, mas jamais tendo a sensação de estar com o pé na terra e se responsabilizar pelos seus atos e pelo seu caminho. Aí há sempre uma escolha forçada, é essa a opção. Sabemos que a vida do neurótico não é simples, mas é possível escolher, cada um que escolha.
diz Tisserand. Hoje vive-se no caminho entre o passado e alguma coisa que é de virá, mas que também não se pode chamar de futuro, não se pode prever. Advirar, esse é o destino do sujeito humano. Aqui acrescento, digamos, advirá para cada um conforme sua singularidade, via seu fantasma fundamental, suas particularidades advindas da sua história particular e das suas identificações, advindas social, tendo como separadas ou como dobradiças a intenção e a extensão sobre a égide da transmissão, esta universal. Mas no nosso ofício, na intenção, como dar espaço, dar voz ao sujeito para que ele permaneça com primazia no seu topos, no seu lugar de direito, a essência da experiência e do saber fazer do analista. Esses dilemas estão refletidos na própria cultura da psicanálise, razão pela qual se diz que a própria psicanálise é um sintoma. Isso eu já trabalhei no último trabalho que eu fiz sobre o triunfo da religião, onde Lacan está dizendo que a psicanálise seria um sintoma, né? E aqui eu estou repetindo. De um lado, o culto aos conceitos, e do outro lado, o significante e a letra. Ou seja, de um lado, a quase abolição do sujeito, e do outro, o sujeito fazendo o seu trabalho. Aqui finalizo. O futuro advirá para cada um conforme sua singularidade via seu fantasma fundamental, da sua história particular e suas identificações sociais. Sujeito já divertido e com possibilidades de fazer atos falhos mais esclarecidos. Se for até o final de sua análise pessoal, terá como se desembaraçar do excesso de gozo, melhor dizendo, acolher os seus sintomas para saber e fazer com as suas dificuldades, inventar. Já que o real insiste e não para de não se escrever, tendo como separadas, unidas ou como dobradiça, a psicanálise tem a oferecer a extensão e a intenção, sob a égide da transmissão, que eu já disse, esta universal. Bem, muito obrigado a vocês, né, todos que estão aqui, todos e todas. Eu queria dizer que é um tema realmente que não se esgota aqui agora, teremos que voltar mais vezes, mas como foi muito interessante o percurso dessa mesa, viu?